E a gente agora, olha só, nós temos na ponta da linha com a gente o Tenente Coronel Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar. Aliás, Tenente Coronel, obrigado por nos atender. É uma alegria ter o senhor com a gente aqui no 98 Futebol Clube para nos ajudar a entender o posicionamento também da Polícia Militar a respeito dos fatos envolvendo este jogo e que também, independentemente se vai ser com portões fechados ou não, a Polícia Militar estará lá garantindo a segurança, fazendo o trabalho dela, né? Boa tarde, Tenente Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde a todos da 98, prazer participar com vocês. Prazer é todo nosso, Adroaldo, por favor, esteja à vontade. Boa tarde, Tenente, prazer estar falando com o senhor. Inclusive, eu faço sempre questão de frisar, qualquer lugar que eu vou, a competência da nossa Polícia Militar. E toda hora é um ofício, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e para muita gente tá passando a impressão que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não teria condição de fazer a segurança, uma vez que a gente já viu a Polícia Militar fazendo segurança de jogo entre Brasil e Argentina, São Paulo e Palmeiras aqui no Mineirão, porque viriam aí para esse jogo da torcida do Palmeiras algo em torno de 7 a 10 ônibus, vieram mais de 130 ônibus de torcidas de São Paulo e Palmeiras, a gente já viu a Polícia Militar fazer segurança em clássico, a gente já viu tanta coisa, inclusive, o pedido para que a Polícia Militar volte a atuar dentro do estádio ali, depois do que aconteceu entre Atlético e Flamengo. Tenente, Coronel, de fato, o que aconteceu, qual que é o problema maior, porque essa história de que a polícia que não quis, a polícia que não garantia segurança, isso para mim não cola. O que está acontecendo de verdade? Agradeço a oportunidade da fala. Nosso comandante-geral falou agora há pouco. É importante frisar que nós fazemos gestão de risco de todos esses jogos e eventos. Como você muito bem colocou, fizemos aqui Palmeiras e São Paulo, duas torcidas antagônicas, fazendo escolta de centenas de ônibus de São Paulo para cá. Contudo, a gente trabalha minuto a minuto com o nosso planejamento e também trabalha com eventos. Nós tivemos um evento de uma grande magnitude, ficou claro para todo o Brasil e internacionalmente, um atentado contra torcedores do Cruzeiro, na cidade de Mairiporã, com disparos de fuzil, ônibus incendiado, pessoas mortas, com uma rivalidade que vem de 2022. Claro que cada campeonato, cada jogo é um jogo e a gente faz a mensuração desses riscos. É importante frisar, e muito bem colocado por vocês, em nenhum momento a nossa capacidade de recomendação ela tem força proibitiva. Uhum. Não, nós fazemos uma análise de risco, tendo em vista os últimos acontecimentos muito recentes. A gente tem hoje monitoramento de inteligência, essas pessoas conversam, nem tudo a gente pode falar, porque trabalham em sigilo de investigação, mas essas torcidas se conectam, marcam, para evitar que nós tivéssemos uma situação, tendo em vista a proximidade, fato que deve ser um dos mais gravosos do país recentemente, com esse ônibus incendiado, com disparo de fuzil, um ato que a gente pode até equilibrar como se fosse um ato terrorista. Então, o que a gente precisa fazer é proteger as pessoas. Faríamos o policiamento com torcida mista? Sim, e as pessoas estão confundindo isso. Em nenhum momento a Polícia Militar falou, não vai ter, até porque não tem esse poder. Ela recomendou, se desde o princípio as autoridades envolvidas, a confederação específica que trabalha e que tem o poder decisório falasse, olha, a gente viu a recomendação do Ministério Público da Polícia Militar, mas nós vamos fazer o jogo com torcida mista. De qualquer forma, o nosso planejamento está pronto também, e a partir daquele momento, faremos os contatos com as torcidas de São Paulo, faremos os contatos com a Polícia de São Paulo, como sempre fazemos, mas com o risco majorado. Nosso comandante até falou com propriedade. Se tem um evento em que a gente sugere que não tenha bebida alcoólica, mas as autoridades definem que vai ter bebida alcoólica, a gente redobra a nossa atividade para fazer o monitoramento e fazer a prevenção em valendo-se do risco majorado. É isso. Essa é a confusão que as pessoas estão fazendo. Nós não temos o poder decisório. A nossa recomendação, inclusive, se manteve. Vai ter gente que falou assim, a Polícia Militar então mudou de ontem para hoje. Não. Ontem tem uma nova tentativa de um ofício da CBF pedindo que nós fizéssemos uma revisão. Esse ofício chega às 8h40 da noite. A Polícia Militar ainda assim se organizou. Detalhe, a gente tem policiamento 24 horas, mas nossas administrações não.
Mas ainda assim, mobilizamos e respondemos à 00:20, dizendo, olha, nosso parecer está mantido. O melhor cenário é de torcida única. Agora, o que for definido pela CBF, nós faremos o policiamento, é só isso. Oi? Ô, Tenente Coronel, Igor falando aqui, eu vi uma nota da CBF, e na CBF ela é bem explícita, falando que o Cruzeiro SAF, solicitou que os órgãos públicos de Minas Gerais determinem que apenas torcedores do clube mandante possam comparecer ao evento. Em algum momento o Cruzeiro pediu para que a Polícia Militar ou o governo determinasse apenas torcida única, não? É muito comum, viu, Igor? É muito comum. Nós tivemos um ofício do Cruzeiro solicitando realmente que houvesse a questão da torcida única, assim como solicitamos também, ou tivemos também no Ministério Público, para que a Polícia Militar fizesse gestão de risco. Agora, independente de pedido para que seja avaliado, a responsabilidade é nossa, do policiamento. Certo. Do policiamento, então da decisão. Isso é muito importante ficar claro. Nós, valendo desses últimos cenários, desde o primeiro momento, nos colocamos desfavoráveis a um jogo de torcida mista, especificamente agora, valendo desse último episódio. Mas nós temos a capacidade de fazer policiamento em qualquer cenário, sim. Agora, se fosse definido lá atrás, mesmo diante da nossa recomendação, que fosse torcida mista, nós já teríamos o planejamento pronto, inclusive agora já estamos monitorando rodovia, porque às vezes algum torcedor resolve ir para cá, estamos já com isso em andamento. Se nós tivéssemos lá atrás essa decisão, faríamos também do mesmo jeito o policiamento. Agora, aquele que decide, que tem o poder da decisão, e não é a Polícia Militar que tem esse poder, a Polícia Militar recomenda, o melhor cenário é esse. Agora, vai ser de torcida mista? Vai. Aqueles que decidiram, no momento em que você tem um problema grave de segurança pública que afeta as pessoas, essas pessoas também vão ser responsabilizadas. Responderão à medida da sua autoridade, da sua decisão. Nós não podemos nos furtar, Igor, e é muito interessante a sua colocação, de posicionarmos em relação aos fatos. Tem gente falando assim, a Polícia Militar então está se dizendo incompetente. Não. A gente já fez jogos de grande magnitude, fizemos agora a River Plate aqui, trazendo torcida argentina, realmente uma dificuldade muito grande. Agora, com esse advento do ocorrido em Mariporã, houve um acalorar e houve, digamos assim, um outro patamar de necessidade de visualização. E a nossa gestão de risco não pode deixar de trazer isso à tona, porque depois que nós tomamos uma decisão, todos, né, colegiado, e acontece um evento, aqueles que se furtaram de se posicionar vão responder na justa medida. O que nós fizemos desde o início foi posicionar o melhor cenário é o de torcida única para esse evento, valendo-se desse último fato. Só isso. Agora, aqueles que tinham que definir, não definiram. E hoje, às 10 horas da manhã, também fomos surpreendidos com outro ofício da CBF, que diz o seguinte, olha, em virtude da demora da resposta da Polícia Militar, vamos fazer com portões fechados. Às 10 horas de hoje chega esse ofício. Eles mandam 8h40, a gente responde à 00:20, às 10 horas da manhã hoje eles se posicionam assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós, desde o primeiro momento, nos posicionamos em relação ao melhor cenário. Para nós eram 3 cenários. Portões fechados, torcida única ou torcida mista. Melhor cenário, torcida única, inclusive melhor do que portões fechados, porque agora nós teremos também aglomeração de torcedores em vários pontos da cidade. Perfeito. E vamos fazer o policiamento. O melhor cenário para esse jogo específico era o de torcida única, valendo única e exclusivamente desse fato lamentável com a morte, com a queima de ônibus e dezenas de pessoas feridas. Nós não podemos fechar os olhos para essas questões. Tá, boa tarde, Tenente Flávio, aqui é o Milton. Tenente Coronel, tá, Milton? Tenente Coronel. Patente do rapaz, sem problema. Bom, como no caso, por exemplo, porque Cruzeiro e Palmeiras se enfrentarão ano que vem, ou em outros campeonatos.
Mudará alguma coisa com relação a isso? Porque parece que nunca mais Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão poderá ter torcida. A sensação que passa é essa, né? Exatamente, a sensação que passa é essa, né? Porque as torcidas, elas manterão aquela coisa Não, a rivalidade da continua. rivalidade, da vingança, porque isso, aquilo, outro. Isso aí é difícil, a gente sabe que é uma coisa terrível. E mas... lembrando que eles sempre vieram aqui e a Polícia Militar sempre deu conta de fazer a segurança tanto da torcida do Cruzeiro quanto da torcida do Palmeiras ou qualquer outra torcida de fora do estado e do Brasil. Que isso fique claro. Como fica isso? Excelente a sua pergunta. Nós já tivemos no passado aqui 2 torcidas do Cruzeiro que antagonizaram, Sim. que deram muito trabalho para a segurança pública. Vocês vão lembrar, recentemente. Então, cada momento precisa de uma análise de risco de forma pontual. Nós tivemos um problema, talvez um dos maiores de segurança pública. Pensem, uma torcida organizada que cerca outra torcida organizada, com disparos de fuzil, não é qualquer um que tem acesso a fuzil. Então a gente está falando de crime organizado, Atentado. tá certo? Um ônibus queimado. Eu preciso ter uma solução imediata e pela proximidade do evento, esse foi o melhor cenário indicado para que, com os ânimos extremamente inflamados de ambas essas torcidas, nós não tivéssemos um problema mais grave. Nós sempre trabalhamos com prevenção, com prospecção de cenários. Ano que vem a situação pode ser completamente diferente. Como eu falei, São Paulo estava apresentando um problema específico lá, o jogo veio para cá, para Minas Gerais, foi recebido pelo governo de Minas, São Paulo e Palmeiras, nós fomos lá. É claro e evidentemente que é uma mobilização, é uma operação de guerra. É uma operação de guerra, não é simples não, mas nós temos condição de fazer. Esse especificamente faríamos também operação de guerra de novo, só que você tem na Dark Web situações que estão sendo trafegadas, a nossa inteligência capturando, a nossa gestão de operações, medindo o nível desses riscos. Como é que nós podemos ser levianos de não fazer uma pontuação? Que, na verdade, o relatório, a Polícia Militar falou que só faz o policiamento nesse modelo de torcida única. Não, o relatório não diz isso. Ele diz o seguinte, esse é o cenário menos arriscado. Cenário mais arriscado agora com a torcida mista, mas em nenhum momento a gente falou, não vamos fazer o jogo ou sugerindo uma proibição dele. Esse é o grande problema e equívoco. Quem tinha o poder decisório não decidiu. E é importante, nós temos que ter coragem para decidir. Se tem uma situação específica e eu tenho todas as peças do tabuleiro de xadrez no tabuleiro, eu tenho que medir quais são as peças. E infelizmente nós temos um atentado com morte, com tiro de fuzil, com ônibus incendiado em rodovia, agora recente, que deu uma maximizada na nossa análise de risco. Mas em nenhum momento a gente falou que não faria. O relatório da Polícia Militar, desde o primeiro momento, diz o seguinte, sugerimos, recomendamos o jogo com torcida única. Então, tenente, o senhor está deixando claro... Torcida mista, nós faríamos do mesmo jeito. Então o senhor está deixando claro que a polícia faria com torcida mista de qualquer jeito. Então quem bateu o martelo para dizer então que seria apenas com torcida única? Seria a CBF? Foi a CBF que tomou essa decisão de segurança? Governo. Foi o Ministério Público, o governo? Olha só, o poder decisório para o acontecimento do jogo é da CBF. Tanto que você tem qualquer situação que fosse contrária a isso, teria que ser judicializada e judicialmente definida. Perfeito. Agora, existem autoridades que têm o poder de decidir e, nesse caso específico, é a Confederação que tem o poder de decidir se o jogo vai acontecer ou não. Ah, mas espera aí, como é que eu decido uma situação se tem uma recomendação da Polícia Militar, do Ministério Público Estadual, dizendo que o melhor cenário é esse? Aí é com quem está decidindo. Eu, como policial militar, em várias situações, eu tenho riscos calculados onde eu tenho que decidir qual é o meu melhor caminho. Então, a Polícia Militar, ela recomendou que a decisão caminhasse tivesse esse caminho de torcida única, mas estaria pronta para realizar o policiamento com torcida mista. Evidentemente, com um trabalho muito maior, mas nós já tivemos operações de guerra, como eu falei, mas que também os riscos seriam assumidos por aqueles que decidem. Porque nós temos hoje a movimentação de torcidas organizadas, como eu falei, pela Dark Web,
A gente faz o patrulhamento desse metaverso hoje, a gente consegue prender, consegue identificar, mas hoje é tudo muito volatilizado, é muito rápido. Então, se havia um risco majorado, indicamos o melhor cenário. Ah, não, vai ser de torcida mista. Nós faríamos de qualquer jeito. Tá certo, Tenente Coronel Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar, falando aqui à Rádio 98, ao 98 Futebol Clube. Muito obrigado, Tenente Coronel. Parabéns pelo trabalho da PM e pelo posicionamento também nessa questão tão delicada. Obrigado por falar com a gente, viu? Muito obrigado. É isso aí, Eduardo. Já temos, então, a palavra da PM aqui. Ajuda a gente a entender exatamente por que o problema persistiu, porque quem deveria tomar a decisão tomou pelo caminho mais fácil. Aquele problema das Fecha três... esses portões. A problema das 3 letrinhas, né? C, B, F. Que agora, Fecha pelo esses- visto, também tem Fecha o esses poder de portões. determinar se há ou não segurança. O certo quer saber o que tá rolando mesmo? A Leila tá mandando e desmandando a CBF. né? Ponto. Não tem conversa. É isso aí. O Texas de errado ele não tinha... Podia até não estar 100% certo, mas 100% errado ele também tá não.